Fala pessoal, olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Ação e Reação. Eu sou o Carlos Salles, professor de Física e de Matemática. Esse canal Ação e Reação é um canal pensado para você que precisa melhorar os seus conhecimentos na área de Física, na área de Matemática. Você aluno aí que está buscando uma qualificação boa lá no Enem, quer prestar concurso público, vem para cá, já vai fazendo a sua inscrição. Ativa o sininho, não esquece de deixar o seu like. A aula de hoje vai ser aula de física, uma importante matéria da física eletrostática, ok? Pessoal, para começar esse assunto, vamos abordar aqui alguns aspectos históricos que são importantes para que você tenha uma base, como que tudo começou sobre esse conteúdo, né? A história da eletricidade, ela inicia-se no século 6 a.C. com uma descoberta feita pelo matemático e filósofo grego Tales de Mileto. O senhor Tales lá, você já ouviu falar dele, Tales de Mileto, ele era importante, não sei se você sabe, mas ele era um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Ele observou que o atrito entre uma resina fóssil, hoje nós sabemos que resina que era o âmbar, a gente conhece como âmbar, né? Na época ele não sabia, não tinha esse nome, e um tecido ou pele de animal produzia na resina propriedades de atrair pequenos pedaços de palha. Por exemplo, né, plumagens em geral, penas, né, uma pluminha, você está entendendo? Por exemplo, se ele pegava essa resina fóssil, atritava com pele de animal ou com um tecido, essa resina, o âmbar, ele adquiria essa propriedade de atrair pluminhas, penas, né? E ele começou a observar isso. Como em grego a palavra usada para designar o âmbar é electron, olha aqui a palavra electron, ok? Foi daí que surgiu então a palavra elétron, que é o nome que a gente dá para aquela partícula que fica em torno do núcleo do átomo ali, a gente vai falar sobre ela, eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica e outras palavras, todas elas derivadas aí do electron, que significa âmbar em grego, ok? Muito bem. Outra pessoa extremamente importante nesse contexto histórico que eu quero passar aqui para vocês foi Charles Coulomb. Charles Coulomb, pessoal, no final do século XVIII, esse francês, mais conhecido como Charles Augustin Coulomb, utilizando uma balança de torção, que nada mais é do que um experimento para comprovar, pessoal, para comprovar a força de ação e reação, ok? A força de ação e reação não, a força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas, ok? Ele então, com esse experimento, conseguiu formar a famosa lei de Coulomb, a famosa, vocês vão ver aqui comigo, essa lei tão importante, estudada, que cai bastante, inclusive, nos Enem da vida, nos concursos também, ok? Bom, e tem também um cara que, muito inteligente por sinal, Benjamin Franklin, tá? Em 1747, em volta dessa data aí, ele ainda era um político, mas também dava suas pinceladas lá na ciência, né? Ele é norte-americano, Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, né? Para-raios. Bom, ele propôs uma teoria que considerava a carga elétrica um fluido, gente. Aí ele pensou o seguinte, de acordo com os seus experimentos, né, com as suas investigações, ele entendeu que carga elétrica era uma espécie de fluido, ok? Que podia ser transferido de um corpo para outro. O corpo que perdia esse fluido ficava com falta de carga elétrica, ou seja, esse corpo ficava negativado em termos de carga, e o que recebia com excesso de carga elétrica, ele ficava positivo. Hoje sabemos que os elétrons é que são transferidos, né? Os elétrons eles têm a capacidade de ir para um átomo
e depois voltar para o átomo original ou ir para outros átomos. Então o elétron tem essa capacidade de deslocar-se de um átomo para outro, ok? Em um corpo. Um corpo com excesso de elétrons está eletrizado negativamente. Um corpo com falta de elétrons encontra-se eletrizado positivamente. Vamos ver isso também com mais calma. Mas isso aqui é só para você ter um pano de fundo aí do que era a ciência naquela época, nesses termos, né, de eletrostática, né, como que quais eram os conhecimentos que eles tinham naquela época. Bom, aí então, com os avanços aí tudo, a ciência foi modernizando, o conhecimento foi crescendo. Então, a carga elétrica foi descoberta, né? A matéria, você sabe que a matéria ela é formada por átomos. E os átomos eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Tá? Até não faz muito tempo que pensávamos, né, a ciência, o cientista, a comunidade cientista, achava que o átomo era a menor partícula que existia. Inclusive, ela era indivisível, né? No entendimento deles. Agora nós sabemos que não, né? Muita coisa avançou, por exemplo, hoje nós temos aceleradores de partículas, né? Isso aí possibilitou o conhecimento do átomo de uma forma que nunca se houve antes, né? Então o átomo hoje a gente sabe que ele tem os seus constituintes. O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E, olha para você ver, os prótons também têm os seus constituintes, ou seja, prótons, nêutrons e elétrons se juntam para formar o átomo, mas existe uma partícula ainda mais diminuta ainda, ok? Que são os quarks, e os quarks eles se juntam para formar os prótons. Então aqui para você ter uma noção, né? Os quarks, os quarks eles recebem nome, eu vou falar de dois aqui para você. Você precisa de dois quarks up, para formar. Então, se você tem dois quarks up mais um quark down, ok? Um quark down, você então forma um próton. Dois quarks up e um down. Os nêutrons também são formados por quarks. Aqui, só que nos nêutrons você vai precisar de um up mais dois down para formar um nêutron, tá bom? E os elétrons? Os elétrons é o seguinte, pessoal, olha só. Nós estamos falando dos constituintes do átomo, né? O átomo, ele tem um núcleo central, e lá nesse núcleo, no núcleo, ficam os prótons e os nêutrons. Então, você tem aqui o núcleo, né? No núcleo, tá? Ficam lá no núcleo os prótons e os nêutrons. Então, os prótons, eles não têm essa característica, essa propriedade dos elétrons de sair de um átomo e ir para o outro. Então, o próton ele fica quietinho lá no núcleo do seu átomo. Os nêutrons também, ok? Mas, pessoal, os elétrons, eles ficam orbitando em torno desse núcleo aqui, pessoal, ó. Eles ficam orbitando aqui em torno desse núcleo. Então, essa imagem que vocês estão acostumados a ver aqui, ó, essa imagem que vocês estão acostumados a ver é só uma forma da gente representar o átomo, ok? Na verdade, isso aqui é como se fosse uma nuvenzinha aqui, ó. Isso aqui é uma nuvem de elétrons que ficam aqui em torno dele. Então, não é que ele fica bonitinho aqui como essa imagem que vocês estão acostumados do átomo, não. Isso aqui é só uma representação. E como que chama, então, essa nuvenzinha, né? Essa é uma camada, chama eletrosfera, pessoal. Eletrosfera. Ok? Muito bem. E aí, é o seguinte, o elétron, ele é a menor quantidade de carga elétrica na natureza. Não tem uma carga elétrica menor do que a do elétron. Ok? Bom, então como que funciona isso? É mais ou menos o seguinte, olha só. A carga do elétron, qual que é o valor dela? Tá? Lembra lá do Coulomb? Cientista importante, Charles Coulomb. Bom, em homenagem a ele,
e as suas descobertas, nós consideramos a unidade de medida de carga elétrica como sendo o coulomb. Então, cada elétron vai ter lá uma carga de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs de carga elétrica. O próton, ele tem uma carga positiva. Prótons são cargas positivas, elétrons, olha aqui o sinalzinho de menos, são cargas o quê? Negativas. Só que o valor numérico, ou seja, o módulo é o mesmo, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs também, pessoal. Aí o que fizeram então os cientistas, né? Eles entenderam. Então, já que o valor do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19, do próton 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, vamos determinar o seguinte, que a carga elementar é o módulo desse valor. Qual que é o módulo desse valor? 1,6, sem levar em conta o sinal, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é a unidade de carga elétrica. É a menor unidade. Então, quando eu falo assim, a carga de 2 elétrons é 2 vezes esse valor, ok? Ou 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo. No próximo vídeo, ok? Nós vamos falar da carga elétrica em um corpo. Você tem lá uma esfera, por exemplo, né? E ela tem quantidade X de prótons, tá? De prótons, sinalzinho de mais aqui significa prótons, e tem quantidade X de elétron. Então, qual que é a carga elétrica dessa esfera? Nós vamos aprender um pouco sobre isso na aula que vem. Carga elétrica em um corpo, tá ok? Bom, queria pedir a todos vocês que já vão aí fazendo a inscrição no nosso canal, ok? Aciona o sininho aí e deixa aquele joinha pra gente também, pessoal, tá ok? Isso aí vai ajudar a crescer o canal e a prosperar o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Carlos Salles e esse foi o Ação e Reação, um canal feito para você que quer aprimorar os seus conhecimentos de física e matemática, e até a próxima. Deixa o joinha, tchau e até a próxima.